meus filhos, esses dias eu estive aqui reunido com estudantes universitários e falando sobre tem muitas pessoas, aliás a maioria esmagadora, que ignorando a realidade sobre a Bíblia pensam que a Bíblia tem que ser levada à risca, do início ao fim. E aí, se levar à risca a Bíblia, então é de se sair por aí matando pessoas, homens, mulheres e crianças, porque na Bíblia está escrito que Josué matou muitas pessoas. É de se sair por aí o homem estuprando a filha, fecundando-a, porque está lá escrito Ló fecundou com as filhas. Então, quer dizer, a Bíblia ela deve ser lida com a anuência de Deus. Deve-se pedir a Deus o dom de compreender a Bíblia. Senão é melhor nem abrir. Ai do homem que abrir uma Bíblia, uma mulher, sem pedir ajuda de Deus, corre o grande risco de se tornar um livro. Porque a Bíblia, Deus inspirou sim quem escreveu a Bíblia, para colocar inclusive inúmeras fábulas, lendas. Tem muitas coisas na Bíblia que são fábulas. E daí, se acreditar na fábula como se fosse realidade, então desce a ladeira da esquizofrenia. Vou citar um exemplo. Uma fábula. O que é uma fábula? Então, certa feita, aí vocês vão ver como é perigoso interpretar a Bíblia como se fosse digna de ser interpretada literalmente. Eis o que é uma fábula. Certa feita, um escorpião falou com um sapo e disse para o sapo: olha, sapo, tu que tens facilidade de nadar, és antigo, vives na água e na terra, então podias me dar uma carona, eu queria atravessar esta lagoa. Aí o sapo respondeu-lhe: não vou te levar, porque se eu te der uma carona, quando eu estiver na metade da lagoa, tu vai lá me dar uma ferroada, e com teu veneno tu me matas, e tu morre também. Aí o escorpião sapientemente disse para ele: está aí a resposta. Tu acabaste de dizer que se eu te der uma ferroada, eu morro, mas tu morres, mas eu também morro, que eu fico sem a minha cavalgadura. Portanto, está aí a prova de que tu podes me dar uma carona assim. Tu pode me levar até o outro lado da lagoa, que não tem nenhum perigo de eu te aferroar, porque eu não sou estúpido. Eu sei que se eu te aferroar no teu morro, eu também morro. Portanto, está garantida a travessia. Me dá uma carona assim? Essa pensou um pouco, está bem. Te deu uma carona. Aí o escorpião subiu no cangote do sapo e começou a travessia. Quando chegou na metade da lagoa, exatamente na metade, o escorpião deu a ferroada no sapo. Quando ele deu a ferroada no sapo, o sapo, antes de agonizar, deu uma última mirada para trás: por que fizeste isto? Ele disse: é minha natureza, disse o escorpião. E o sapo morreu e o escorpião morreu também. Então agora, faz-se esta fábula que acabei de vos falar, aliás, interessante essa fábula. Então, se acreditarmos que o sapo falou com o escorpião e que o escorpião falou com o sapo, então
devemos acreditar em todas as fábulas que estão na Bíblia. Mas isso é um discurso teológico, no caso da Bíblia, quando tem um discurso teológico dessa magnitude, para mostrar o objetivo da Bíblia, de certas fábulas, é mostrar que a natureza é imperativa, que ela tem mais poder, a natureza, do que qualquer argumento contrário, que não se pode ir contra a natureza. O objetivo de uma fábula como essa, se tivesse na Bíblia, essa fábula não está na Bíblia, mas se estivesse lá, não era tu acreditar que o sapo falou com o escorpião e que os dois foram para a lagoa e que no metade da lagoa o sapo fulminante deu uma ferroada fulminante o escorpião deu uma ferroada fulminante no sapo. Não. O objetivo, no caso, se esta fábula estivesse na Bíblia, seria demonstrar que não se pode ir contra a natureza, meus filhos. Seria demonstrar que você não pode receber dentro de casa uma serpente, por exemplo, disfarçada de gente, de humano. Seria demonstrar que você não pode dar uma carona para qualquer um que ele pode te matar na metade da viagem. Se estivesse na Bíblia essa fábula. É um discurso teológico, quando ele invoca uma fábula, uma lenda, o objetivo não é que o ouvinte acredite e leve no pé da letra o conteúdo do discurso com seus respectivos ingredientes, com todo um elenco de detalhes. O objetivo é formar na dialética, no conjunto de palavras, um conteúdo que faculte ao ouvinte, ao aprendiz, como viver na terra dentro da lei de Deus. Então as fábulas que estão na Bíblia são fundamentais, sim, são necessárias, sim. As lendas são fundamentais, sim, foi Deus que colocou elas lá. Mas justamente não tem embaixo de cada fábula um avisozinho assim: olha, cuidado, isso aqui é uma fábula, isso aqui é uma lenda. Porque se tivesse, daí os fariseus, os despreparados, os orgulhosos, os pedantes, se precaviam e não se denunciariam em suas misérias espirituais. Então Deus não colocou embaixo do rodapé de cada fábula, de cada parábola, um aviso que é para os incautos se embriagarem-se com as fantasias e denunciar na própria oratória que eles não estão preparados para obedecer a Deus, para seguir a lei de Deus. Eles interpretam o bel prazer, interpretam da maneira deles, e a maioria das vezes ao pé da letra. E daí, quando o Filho do Homem vem aqui na terra, através da palavra, porque o Filho do Homem é o verbo de Deus, então através da palavra ele identifica os filhos de Deus dos que são filhos das trevas. E daí o Filho de Deus pode identificar e se cumpre aquela parte que o Filho de Deus falou há 2000 anos. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Então a cabeça tem um dom. A cabeça se coloca na cabeça do animal, mas o dono fica com a ponta. Né? Não é assim mais ou menos? Então, muito bem. Então a ponta do cabresto, no caso dos espíritos, está justamente quando se trata do Filho do Homem. Porque os espíritas ensinam reencarnação, ensinam a lei, quase tudo perfeito no meio do caminho, quase tudo. Então é muito perigoso alguém ver aqui o lugar certo. Essa é a doutrina certa. Esta é a casa de Deus, é aqui que se ensina a lei. Agora, a ponta do cabresto reside no fato de que os líderes espíritas dizem que espírito evoluído não volta na Terra. E daí, quando chega na vez do Filho do Homem, não, ele não pode ser Cristo, porque Cristo não vai voltar na Terra. Os espíritos evoluídos não voltam na Terra. E a pessoa, sem raciocinar, diz: então ele não é Cristo. Só em vez de ela perguntar para ele: escuta, como é que ele veio há 2000 anos? Quando ele veio não era evoluído? Entende? Porque diz que o espírito evoluído não reencarna. Então como é que eu vim há 2000 anos? O ápice da evolução de um espírito, quando ele chega no ápice,
ele também aprende as virtudes da generosidade, as virtudes da abnegação, as virtudes da colaboração, da ajuda, do ensinamento, de partilhar. Por exemplo, eu, né? Mas ainda assim nem é o espírito que decide voltar. Ainda assim nem é o espírito que decide voltar lá quando soube evoluído. E sim é um mecanismo da lei que o devolve para cumprir. Nem eu teria voltado aqui na Terra por minha conta. Nem eu não teria voltado. Tá? Nem eu, principalmente nesse século. Nesta época. Então, quer dizer, o ápice da evolução, o mecanismo da lei, quando uma pessoa, quando um espírito já evoluiu, que ele já pode ser útil para outros, então, por causa dele haver atingido o ápice da evolução, ele tem que voltar, não porque quer, e sim porque o mecanismo da lei devolve ele à Terra, e porque ele, sendo evoluído, automaticamente, querendo ou não, já sem livre-arbítrio, ele vai ajudar os outros a evoluir, ajudar os outros a caminhar, a transcender para o plano superior. Porque o espírito é evoluído, o sofrimento na carne do espírito evoluído não tem o mesmo peso e a mesma medida que tem o sofrimento na carne daqueles que não evoluíram. Porque junto com o sofrimento vem logo o dom da compreensão que Deus dá para ele. Então logo ele compreende que ele não está sofrendo para pagar débito karmático. Ele não sofre por exemplo, um espírito evoluído, quando ele está, digamos, preso. Vai preso. Está lá encarcerado. Então, em vez de ele ficar lá pensando, quando eu sair daqui, eu quero roubar, agora que eu vou assaltar mais banco, eu vou roubar mais para poder, da próxima vez, não ser preso, ou para comprar até o policial que iria me prender com dinheiro, que eu vou ter bastante. O espírito não evoluído fica com essas mesquinhas, escuta só. E para que quando eu for preso, daí eu estou tão armado que em vez de ser preso, eu mato o meu perseguidor, e eu vou roubar tanto quando sair daqui, porque daí eu posso até fugir para outro país com o fruto do roubo. Esse é o espírito mesquinho que não é evoluído. Agora, o espírito evoluído vai preso, vai detido. Não vai dizer que não, porque eu, que sou filho de Deus, não quero dizer que sou evoluído, mas ele foi preso mais de 40 vezes. Então, o espírito evoluído vai preso, em vez de ele ficar pensando quando sair que eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer mais aquilo. Ele fica pensando, poxa, Deus deve ter alguma razão para ter me colocado aqui. Vou examinar bem por que estou aqui. E aproveita o ambiente carcerário para transformar os companheiros de cela em cobaias, para ele estudar o comportamento de cada um, para melhor cumprir a missão dele na sequência quando ele sai da prisão. E em nenhum momento o espírito evoluído que está preso se sente preso. Em nenhum momento ele fica revoltado e com ódio de quem o prendeu. Então, porque ele é evoluído, ele transforma o espírito evoluído, o local em que ele está, num local sagrado. Ele não se importa com as ofensas, com as xingações, ou com qualquer coisa que lhe é feito. Porque ele é um espírito evoluído. Se eu estou aqui, se Deus permitiu que eu estou aqui, por ele ser evoluído, ele sabe que nem nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Então, se Deus permitiu que eu estou aqui, ele deve ter os seus propósitos. Daí, de novo, essa é uma parte do sofrimento do espírito evoluído, que ele não sofre como os outros que têm as mesquinhezas. Então o espírito evoluído, se ele estiver aqui na Terra e ele for assaltado, né? Um bandido assalta ele, rouba ele, digamos, ou deixa ele até sem roupa, ou, enfim. Então, em vez de ficar com ódio do bandido, em vez de ele ficar rogando praga para o bandido, em vez de ele ficar desesperado, de novo ele pensa, poxa, Deus deve ter seus propósitos, por alguma razão ele permitiu que eu passasse por aqui, vou ver qual a lição que eu vou tomar aqui, já que eu estou aqui na Terra, para mais adiante tirar algum proveito em benefício da minha missão que eu estou cumprindo aqui na Terra. E aí por diante, ele vai, o espírito evoluído vai, e ele não sofre da mesma forma que sofrem os terráqueos que ainda estão em evolução ou que ainda estão pagando dívida. A diferença entre o espírito evoluído é esta, que ele sempre tem uma explicação que Deus dá para ele, uma assessoria diretamente de Deus, uma assistência direta, e ele então vai flutuando. Quer dizer que ele não sofre igual aos outros. Ainda por último, o espírito evoluído, se ele estiver
se estiver chegando a hora do passamento dele. E ele percebe que está chegando a hora do passamento dele, que ele vai desencarnar. Então, diferente dos terráqueos, que por não serem evoluídos se agarram na carne, ai não, eu não quero morrer, eu vou, ai meu Deus do céu, eu tenho meus netinhos, eu tenho meus irmãos, eu tenho meus parentes, que eu não quero me separar deles. O espírito evoluído diz assim, que bom que está chegando a minha hora de voltar para o meu lugar de origem. Que bom que as paredes da minha cela estão ficando deterioradas para que eu possa voltar para o meu lugar de origem. E que bom que então a minha missão já terá se findado, se cumprido. E não se apega a nada. Não fica, o espírito não evolui, fica pensando, ai meu Deus, até minha cama, quem vai dormir daqui para mim? Até a cama dele fica preocupado se alguém vai deitar nela. Quem vai andar com o meu automóvel quando eu morrer? Quem vai, ai, agora trabalhei tanto, lutei tanto para construir tudo isso aqui, e agora um genro que eu nem conheço, que vai chegar para casar-se com a minha filha, vai ficar de herança, de herdeiro de tudo isso aqui. E eu, desgraçado, trabalhei, e agora vou ser obrigado a deixar isso para os outros. Espírito evoluído não se agarra em nada. Eis a diferença entre o espírito evoluído. Por que o espírito evoluído pode vir aqui sim, e o sofrimento aparente dele não é igual, pelo menos ele não sofre igual os que estão ainda em evolução ou então ainda estão pagando dívida karmática. Eis a diferença. Aí eu vi espíritos evoluídos em lugares que ninguém suspeita. Então às vezes eu fico pensando, quando vejo essas pessoas sofrerem essas injustiças que ocorrem nas prisões, essas torturas horrorosas que praticam nos governos ditatoriais e nos calabouços das prisões políticas, eu vejo que se não existisse Deus, se Deus não interferisse, o indivíduo podia deveras dizer que ele não existe. Mas ele existe sim, e na hora certa ele interfere. E nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. A pessoa mais inocente deste mundo, que sofre tortura, que sofre agressões, e que todo mundo diz, coitadinho, ele está lá sendo injustiçado, algum significado tem. Se não deve nada, se não está com débito karmático, está sendo preparado eventualmente para cumprir a missão. Mas tudo tem um significado e ninguém na Terra tem direito de julgar as coisas de Deus. Deve sempre humildemente olhar para ele e dizer, Senhor, seja feito segundo a tua vontade. Tu sabes por que essas coisas estão acontecendo. Tu sabes o meu destino. É assim que eu ensino aos meus filhos. E eu passei por inúmeras provas duríssimas, e agradeço ao meu Pai, Senhor Deus, todos os dias, por todas as dificuldades que atravessei, porque elas me serviram para melhor compreender o gênero humano contemporâneo, e, porque eu digo contemporâneo, porque em cada época o povo se comporta diferente, adquire novos vícios, novos costumes, novas maldades, adquire novas façanhas, aprende a fazer novas coisas horrorosas. E eu estou adaptado, preparado pelo meu Senhor, para na hora de julgar, na hora do grande juízo, não cometer nenhuma injustiça. Calminhas hoje são bem elétricas que ninguém controla. Porque elas intuem, elas sentem intuitivamente que elas terão menos tempo para brincar que os avós delas. Menos tempo, então a ansiedade nasce naturalmente. Menos tempo para brincar que os avós dela, menos tempo para adolescer que os avós, menos tempo para viver a puberdade, a idade adulta. Então, a ansiedade se aposta dela. Imagina, porque existe o fator intuitivo, que poucos conhecem, mas existe. Eu sei, de fonte segura, de pessoa que sabia que ia morrer e morreu, não por doença, hein? Conheci um homem que vivia sempre achando que ia morrer de acidente, e morreu de acidente. Então, quer dizer, existe o fator intuitivo. Então, as crianças de hoje, elas já nascem num ambiente conturbado, já crescem vendo na televisão coisas que os nossos avós não viram.
nem televisão não tinha. Então quer dizer, né? Em verdade eu vos digo, e invoco até o testemunho da Beberê, que está aí com 77 anos, era ou não era melhor 20, 30 anos atrás? E quanto mais para trás não era melhor? Eu ainda tenho saudade do tempo que eu tinha que andar de carroça. Eu ainda tenho saudade do tempo que o táxi era um carro de mola, uma carroça com 2 cavalos. Preferia sentir o cheiro do excremento do cavalo nas ruas de Blumenau, que eu passava de bicicleta entregando verdura e sentia o cheiro, do que agora a poluição. E se dependesse de mim, nós voltaríamos. Eu agradeço, dispenso a informática, agradeço os favores que ela pode me fazer até na comunicação. Eu agradeço o veículo que eu ando aí, a rapidez com que ele pode me levar de uma cidade a outra. Mas se eu pudesse, se depender de mim, eu preferia voltar a andar a cavalo, carroça, mas contando que eu tivesse o benefício de não ter toda essa poluição asquerosa que está tomando conta da boca. Então, é um conjunto de coisas que tudo tem a ver lá no princípio com o pecado, a apropriação desordenada que gerou este caos que está aí. Sobre esse efeito Schumann, tem uma coisa que eu não entendi, como é que funcionaria no caso os relógios, que são uma coisa mecânica, né, e os relógios antigos, no caso... Tá. Como é que eu vou explicar? De veras, o relógio lá são 6:30 agora, daqui meia hora são 7, e assim por diante. O caso é que para nós, vocês todos sabem, olha, nós estamos em que mês hoje? Maio. Não foi ontem mesmo o Réveillon, o Carnaval? Então o efeito é no nosso cérebro. É no nosso cérebro que o tempo passa mais rápido. Deu para entender? O efeito Schumann, ele está atingindo o nosso cérebro. Ele falou bem, ele falou o efeito mecânico. É. O nosso não é mecânico. Nosso cérebro funciona do ponto de vista psíquico. Isso. Nosso cérebro é um órgão que atua numa manifestação psíquica. Ele emite energias, nosso cérebro, ele calcula, ele escuta, ele sente odor, enfim. Então o nosso cérebro é que é o culpado, ou seja, a vítima, ou o beneficiário desse sistema. E eu mesmo disse ao Senhor, há 2000 anos, eu disse que se não fosse do Senhor, que se não abreviasse esses dias, seria terrível. Então o relógio continua marcando o tempo como é. Isso é muito. A tua pergunta só vai ter resposta para quem tiver sensibilidade para entender o que eu estou falando, porque é uma coisa que não dá para explicar maquinalmente, mecanicamente. Só que eu pergunto se tem alguém de vocês que acha que faz tempo que era o Carnaval e o começo do ano. Foi ontem. Entenderam? Mas ele antes era diferente. Eu me lembro muito bem que há uns 30 anos atrás, poxa, um ano durava. Quer dizer, você se lembra também disso? Vocês sabem. Agora, então, quer dizer que, agora, como é, aliás, nem me pergunto como é que é. Eu expliquei o que eu podia explicar. Mas isso é uma realidade incontestável que eu estou falando. Daqui a pouquinho, o inverno já foi embora, que nem chegou ainda, já foi embora. Já é a primavera, que já foi embora também, e já é o verão, que já foi embora, e já é Réveillon. Daqui a pouquinho. Se não sei, agora não me pergunto como é que funciona isso, tá? Só sei dizer que mudou. Mudou radicalmente. Eu sei algumas vezes que Deus me mostrou, por alguma razão especial que Ele me mostrou, que eu estava lá, que eu fiz isso, que eu fui aquilo. Até para compreender como é que foi, como é que eu, no que me baseei para estabelecer as leis de Deus. Então me deu a compreender como é que eram minhas vidas passadas. Até para eu entender, distinguir o que veio de mim e o que veio dos homens. E até para eu entender, na tradução das coisas que Ele mandou eu ministrar e que está escrito nas Escrituras, ver o que veio de mim e o que não veio. Mas eu não sei quantas vezes eu encarnei ou reencarnei, e não posso te dizer se já reencarnei alguma vez até num outro continente, não sei. Eu só sei aquilo que Deus me revelou e aquelas reencarnações que eu cito de vez em quando, e
Depois, o restante é um mistério que pertence ao meu Pai. Não é dogma, é um mistério de Deus. E os mistérios de Deus são insondáveis. Só se Ele considera relevante revelar, Ele revela. Às vezes para uma pessoa aqui, outra ali. Ou às vezes estou falando em público, Ele revela mais um mistério. Mas não depende, não está sob minha potência. Não tenho eu potência para revelar todos os mistérios de Deus. Por mais que às vezes eu possa conhecer alguns mistérios, que tem até no Apocalipse escrito, que tem o segredo dos 7 selos, que uma vez uma pessoa pediu aqui para mim revelar, Deus disse, bom, se lá está escrito que nem os anjos do céu não podiam abrir os segredos, então tu tratas de passar por todo um processo de purificação, daí vem me perguntar quais são os segredos.